Prezados confrades, Padre Alfredo, pároco desta paróquia, Padre Marino Neres, Padre Elson, estimados representantes das pastorais, membros do Conselho Pastoral aqui da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, para esta celebração, gostaria de, antes de tudo, saudar carinhosamente os coroinhas que rezam conosco em casa. Nesse tempo da festa, a presença deles era sempre muito marcante. Quero lembrar também nesta missa aquelas pessoas que durante esse tempo de pandemia acabaram se despedindo de nós. Alguns nomes nós temos nas mentes aqui desta paróquia, familiares e amigos que partiram. Queremos lembrar, trazer sua memória para este dia. Devotos e devotas de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que já não estão mais entre nós. Uma saudação muito especial aos idosos, que também rezam conosco a partir das suas casas. E uma saudação a todos os agentes de pastorais desta paróquia. Vocês sabem muito bem o quanto que eu me sinto à vontade para pregar neste púlpito, quanto que eu me sinto à vontade, feliz, para poder partilhar a palavra de Deus, especialmente neste dia solene que nós celebramos a festa da nossa padroeira, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que tem uma história muito bonita. A devoção a Nossa Senhora, ela remonta às primeiras comunidades, primeiro milênio, a devoção a Nossa Senhora. Os muitos títulos que ela tem foram sendo dados a ela ao longo dos anos. Muitos são os títulos e cada um tem um significado. Enriquecem a maneira, o nosso carinho, como que nós olhamos para Nossa Senhora. Na ilha de Creta havia um ícone milagroso de Nossa Senhora, venerado por muita gente. Esse ícone foi levado da Grécia para Roma. Em chegando em Roma, foi colocado na igreja de São Mateus, que ficava na rua Merulana, entre duas grandes igrejas de Roma, a Basílica de Santa Maria Maior e a Basílica de São João, sede papal durante muitos anos. A igreja de São Mateus foi destruída e o ícone acabou sendo guardado e caindo no esquecimento. A memória de algumas pessoas sempre estava esse ícone, mas já não estava mais exposto em nenhum lugar para a veneração pública. Em certo momento da história, por graça de Deus, foi encontrado esse ícone que estava com os missionários agostinianos. E os redentoristas, que moram bem perto destas duas igrejas, procuraram o Papa Pio IX e pediram que lhes confiasse o zelo, o cuidado pelo ícone que agora era encontrado. E o Papa não hesitou em entregar aos redentoristas esse ícone, dizendo na hora da entrega uma palavra profética. Papa Pio IX entregou o ícone e disse: fazei conhecido em todo o mundo o perpétuo socorro de Maria. Então eles logo disseram: vamos apresentar este ícone, Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro. Este título de Nossa Senhora, ele coloca no centro a pessoa de Jesus, pois esta devoção não fica apenas em Maria, pois o centro é Jesus, Mãe do Perpétuo Socorro. Nosso perpétuo socorro é Jesus. De maneira que o que nós temos de bom
a dizer de Nossa Senhora, nós o fazemos por causa de seu filho. Nós a chamamos de rainha, porque ela é mãe do rei, que é Jesus. De maneira que fica muito claro que quanto mais nós nos aproximamos de Nossa Senhora, mais nós nos aproximamos de Jesus. Porque em nenhum momento ela toma o lugar do seu filho. O centro é sempre Jesus, mãe do perpétuo socorro. A partir daquela delegação, os redentoristas então se encarregaram de propagar essa devoção, de propagar esse título mundo afora, de modo que hoje, onde existem cristãos, em todos os continentes, existe a devoção em honra a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Em todos os lugares, lá está um ícone nos lembrando que Jesus socorre. Lá está um ícone nos lembrando que nós não estamos sozinhos à deriva neste mundo. Lá está um ícone transmitindo uma mensagem, nos lembrando que nós temos um Redentor, que é Jesus, e que nós temos uma mãe intercessora, Nossa Senhora. Esta é uma introdução. Estou tão à vontade que não estou apressado, porque hoje é um dia solene para a paróquia. E aí nós vamos com muita calma, tá bom? Esta foi a introdução, apenas para a gente situar na festa que nós estamos celebrando. Depois, porque desde março nós deixamos de celebrar com a presença dos fiéis. Nesta semana passada, o arcebispo disse que, avaliando com o seu conselho, que graças a Deus, vendo sinais de superação dessa pandemia, que ainda estamos vivendo, mas já vemos sinais de que vai passar, e nós nunca duvidamos disso, ele disse que nós já poderíamos começar a nos preparar para receber de novo o nosso povo. E aí o Salmo diz que alegria quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Ele propõe que no primeiro momento se faça um encontro, uma celebração com o conselho de pastoral, com as lideranças, para dar a elas a orientação devida, para poder acolher bem o nosso povo que vai chegar na igreja marcado pela dor, nosso povo que vai chegar na igreja marcado pelo sofrimento. E pela graça de Deus, Padre Alfredo, o primeiro dia do encontro com o conselho coincide, primeiro final de semana que o arcebispo sugeriu, coincide com o dia da festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. É providência de Deus. É a mãe que reúne os seus filhos e quer preencher, dar força para cuidar dos outros, que, como eu disse, vão chegar feridos por uma perda, por uma doença, sentindo saudade da igreja, e que nós vamos acolher muito bem, e que nós vamos nos esforçar para acolher muito bem cada uma das pessoas que retornarem à igreja, das quais nós estamos com muita saudade, com certeza. A palavra de hoje da liturgia, quero me ater às leituras, tanto na primeira leitura, o profeta Isaías, no Antigo Testamento, quanto na segunda leitura, o Apocalipse de São João, fazem referência a uma mulher, e ainda que não mencionem que é Maria, a igreja interpreta que se refere a ela. Na primeira leitura, o profeta Isaías diz que um sinal de Deus será uma virgem que irá conceber. Isto vai ser um sinal de Deus. E esta virgem, que concebe pela ação do Espírito Santo e se torna um sinal de Deus, é Nossa Senhora. Na segunda leitura do Apocalipse de São João, uma visão do autor sagrado que vê uma mulher grávida que dá à luz e que é perseguida tanto quanto seu filho, mas que Deus assume a sua defesa. A igreja identifica como Maria e como a igreja. Maria que
engravida, dá à luz e é perseguida como seu filho também o é, mas Deus assume a sua defesa. Assim também é a igreja. A igreja passa por essas dificuldades, às vezes perseguição, mas Deus assume a sua defesa. E o Evangelho, capítulo 19 de São João, momento mais dolorido da história, da vida de Nossa Senhora, certamente, está descrito nestes poucos versículos que foram proclamados nesta noite. O versículo 26, 25, 26 e 27, do capítulo 19 de São João. Maria, quando aceitou a proposta que Deus lhe fez para ser a mãe do Salvador, ela assumiu todas as consequências do seu sim. Quando Jesus iniciou o seu ministério público, ela esteve lá do lado dele, esteve caminhando com ele, a mãe que se tornou discípula. Em todos os momentos, nas festas, lá estava Nossa Senhora com Jesus. Na dor, lá estava ela também. Mas o momento que certamente vai compartilhar tudo com o seu filho vai ser neste momento, quando ela chega com ele ao Calvário. Ela acompanhou toda a via dolorosa, quando Jesus caminhava para a crucificação. Diz o Evangelho, e aqui vou me deter a alguns detalhes, diz que perto da cruz de Jesus estava de pé. E aí a gente fica pensando, mas que força tinha essa mulher? Quem é a mãe que aguenta ver um filho sendo assassinado e diz assim, não aguento ficar de pé? A gente desaba. Quantas mães desabaram já quando perderam um filho? Ainda mais quando é vítima da violência. Maria foi contemplando isto e mesmo assim ela estava de pé. E sabe por que ela estava de pé? Porque ela tinha confiança em Deus. Várias vezes nós dizemos que quem tem fé também sofre, quem tem fé também chora, quem tem fé também sente dor, quem tem fé passa pelas mesmas situações que todo mundo, só que quem tem fé tem mais força. E era essa força que ela tinha para ficar de pé ali aos pés, junto à cruz do seu filho. Imagine a dor que ela sentia. Estava de pé junto à cruz de Jesus, compartilhando com ele certamente as dores, sofrendo com o seu filho, como toda mãe sofre quando um filho está doente, mas neste caso muito mais doloroso quando o filho estava sendo assassinado. Outras pessoas eram solidárias com Maria. Estavam ali a irmã de sua mãe, a Maria de Cleofas, e uma discípula muito fiel chamada Maria Madalena. Agora que vem a cena mais comovente. Diz o Evangelho que do alto da cruz, Jesus trocava olhares com a sua mãe. Quando a gente está numa aflição, se tem uma coisa que nos dá força, é a certeza de uma mãe presente. É a certeza de uma mãe perto. Por isso, quando alguém está doente, as pessoas sempre querem que a mãe seja a cuidadora, que a mãe esteja perto. Como é bom saber que a mãe está ali nos olhando. A gente sente confiança, sente segurança. Do alto da cruz, Jesus olhava para sua mãe e ela não conseguia olhar para nenhum outro lugar a não ser para o alto. Os olhares do filho e da mãe que se ajudavam, que davam força um para o outro naquele momento, sabendo que suas energias estavam se esgotando, que estava sendo asfixiado, o peso do seu corpo já estava sufocando tudo, já sem conseguir certamente respirar. Jesus profere uma palavra para a sua mãe. Ao lado dela, do alto, Jesus via
Jesus via outras pessoas. Não sei nem se Maria sabia que do lado dela havia outras pessoas. Maria Madalena, Maria de Cleofas e o discípulo amado. Jesus, do alto da cruz, via. E eu estava lendo um teólogo, ele estava dando uma explicação que eu achei tão legal. Ele disse várias vezes, quando as pessoas nos crucificam, elas veem pouco, mas quem é crucificado vê mais. Do alto da cruz ele via melhor, ele via mais do que quem estava embaixo. E por isso ele viu todo mundo que estava ali. Ele viu o discípulo que tinha tido coragem de estar ali também. E é ele que olha para ela e diz: mulher, ele é agora o teu filho. Mulher, eis aí o teu filho. E olha para o discípulo e diz: e ela é a tua mãe. Um momento muito comovente, uma despedida dramática, uma despedida dolorosa. Certamente naquela hora ela devia se lembrar que o profeta Simeão, uma vez no templo de Jerusalém, quando Jesus tinha apenas 40 dias de nascido, Simeão disse para ela: uma espada vai te traspassar a alma. E esse momento havia chegado. Sentia uma espada a lhe partir o coração. E Jesus dizendo para ela que ela não ia ficar sozinha. Por quê? Porque os seus discípulos cuidariam dela. E dizia ao mesmo tempo para os discípulos que os discípulos não ficariam sozinhos. Por quê? Porque ela ficaria com eles. Havia um apoio que ele estava agora delegando a eles. Vem agora ao que nos toca. Diz o Evangelho que depois disso o discípulo a acolheu consigo e levou para sua casa. Aqui está a razão pela qual nós gostamos tanto de Nossa Senhora. O discípulo de Jesus acolhe Maria e leva para sua casa. Por isso, nesses dias, foi tão importante para as famílias, algumas, receberem o ícone na sua casa. Diz o Evangelho que o discípulo a acolheu consigo e levou para a sua casa. As pessoas podem dizer: Nossa Senhora, Mãe de Jesus e nossa mãe, vem para minha casa hoje. Vem cuidar de mim. Vem para minha casa hoje. E ela se deixa conduzir, se deixa guiar pelas palavras do seu filho Jesus, que disse que ela devia ser mãe dos seus discípulos. E os discípulos a aceitam como nossa mãe, mãe comum, mãe de todos nós, mãe do perpétuo socorro. Que essa mãe forte, que essa mãe sofredora, que ela nos ajude, nos dê força também para a caminhada. Seja Nossa Senhora aquela mulher que fortalece as mães no cuidado com os seus filhos. Seja Nossa Senhora esta mãe forte que ajuda esta paróquia a cuidar dos seus filhos. Seja Nossa Senhora essa mãe forte que ajuda todos os doentes. Seja Nossa Senhora nossa esperança de que, se nos aproximarmos dela, nós estaremos muito perto do seu Filho Jesus Cristo, o nosso perpétuo socorro. Deus abençoe a todos nós, que nossos pedidos, nossa prece, tenha colocado nas mãos de Nossa Senhora, sejam conduzidas com carinho e entregues ao seu Filho Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.